adoração, e a todos vocês também que nos estão acompanhando, a toda a família Comunhão e Paz, são muito bem-vindos nessa noite, muita saudade de vocês. Estão aqui alguns irmãos que fazem parte dessa equipe, da nossa liderança, os pastores Gustavo e Dani, está aqui o Serginho que já ministrou louvor para vocês, a pastora Tânia, a pastora Beth, o Noel, estão todos aqui reunidos, está aqui também a Eloy, está aqui a Elis também, essa dupla. Se você ouvir porventura aí alguma vozinha no fundo das crianças, não se assuste, que nós estamos aqui celebrando, gravando essa live para você. Os nossos filhos estão aqui conosco também, pelo menos uma parte deles estão aqui, e nós, então você pode ser que você ouça algo aí, não estranhe, mas são os filhos que estão aqui também desde pequeno, aprendendo, sendo gerados nesse ambiente também. Então, você é mais uma vez muito bem-vindo. Quantos estão preparados para ouvir a palavra do Senhor? Amém? Amém. Glórias a Deus. Antes de ministrar a palavra, eu quero fazer um comunicado. Na semana passada, nós estamos sempre muito compenetrados em ministrar a palavra do Senhor. Ficamos focados naquilo que vamos fazer, acabamos esquecendo de alguns anúncios, de alguns recados. Mas eu quero dar um anúncio para os irmãos, principalmente aqueles que são irmãos, membros da nossa comunidade, amigos e irmãos também de outros lugares, algumas pessoas que nós conhecemos também fora, de que a família pastoral vai aumentar. Eu e a pastora, nós estamos grávidos e para nós é um prazer poder trazer essa notícia para vocês. Muita alegria no nosso coração, na nossa família, nos irmãos que estão aqui conosco, que já sabem. Então, estamos grávidos. Eu creio que mais ou menos no mês de maio aí estará chegando mais um membro da nossa família e da família Comunhão e Paz também. Amém. Amém. Glórias a Deus. Então vamos lá para a palavra do Senhor nessa noite. Você que trouxe a sua Bíblia aqui, você está com a sua Bíblia na sua casa. Evangelho segundo Lucas. E eu quero ler capítulo 15. A partir do versículo 11. Aqui está uma parábola, eu acredito que a parábola mais ministrada da história. É essa parábola que nós vamos compartilhar nessa noite. Estava compartilhando com os irmãos aqui antes de nós ministrarmos, de que eu já havia compartilhado essa palavra em outra ocasião também, algumas ocasiões, e o Senhor, é interessante que a palavra ela sempre se renova. E eu fico muito feliz porque o Senhor ele fala conosco de uma maneira preciosa. Essa semana eu estava no meu devocional e eu estava meditando sobre esse texto e eu estava falando para a pastora, para os irmãos aqui antes, eu gravei o devocional para enviar e o devocional ficou um pouco longo, ele teve muita dificuldade para enviar e não foi. Quando ia em partes e eu falei, nossa, assim não vai dar para enviar. E eu creio que Deus queria expandir isso. E entendendo dessa forma, eu quero ministrar nessa noite para vocês essa palavra que falou comigo em um dos devocionais nesta semana. E eu creio que é algo que vai acrescentar na tua vida, no teu coração, de uma forma preciosa em nome de Jesus. Amém? Quantos estão preparados? Mais uma vez, eu quero ler com vocês, a partir do verso 11, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão.
E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe, e disse-lhe, o que era aquilo? Aí responderam ele: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Feche os teus olhos uma vez mais. Senhor, essa é a tua palavra nessa noite. Que palavra preciosa, Pai. Que o teu Espírito Santo possa ministrar a cada coração que está neste lugar e nos acompanhando agora pelo Facebook. Espírito Santo, toca nas nossas vidas. Nós precisamos e queremos mais de Ti, Pai. Nós queremos desfrutar dessa mesa que está preparada, queremos desfrutar desse banquete que é a Tua palavra, porque ela não é uma palavra qualquer, a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela penetra o profundo do nosso coração, ela sabe as intenções do nosso coração, ela divide alma e espírito, ela sabe aquilo que nós precisamos, ela é poderosa para mudar circunstâncias, ela é poderosa para realizar milagres, ela é poderosa para transformar as nossas vidas, para nos purificar, para nos renovar, para nos encorajar nessa noite, Pai. Por isso que essa palavra se torne vida em cada um de nós. Se torne vida sobre cada um dos teus filhos agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dá-nos uma vez mais olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração, Pai amado, que receba a vida, o fluir da vida da Tua palavra, e possa produzir frutos para a vida eterna. Em nome de Jesus, que toda a honra, toda a glória e toda a adoração sejam dadas somente ao nome de Jesus Cristo. Nós te amamos, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Então, essa palavra é uma palavra que falou muito comigo nessa semana. Como eu estava compartilhando aqui com os irmãos, eu já ministrei ela de vários pontos de vista. Ela é uma palavra que, na sua essência, ela nos retrata o grande amor de Deus. Como é grande o amor do Pai para conosco. Um amor que nos alcança, que nos abraça, um amor que se rende a esse amor a nós, de tal forma de nos receber de volta como filhos, quando nós saímos da presença do Pai, saímos do caminho do Senhor, ao decidirmos voltar, o amor do Pai está ali de braços abertos para nos receber, e isso é algo precioso, mas eu quero que você olhe algo de um outro ponto de vista nessa noite, algo que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração também, e eu creio que vai acrescentar grandemente a tua vida nessa noite. O tema dessa palavra é a imaturidade dos filhos e o grande amor do Pai. Mais uma vez, para que você grave, a imaturidade dos filhos e o grande amor do Pai. Eu estava nessas manhãs, nessa semana, meditando nessa palavra, e o Senhor falou no meu coração em relação aos dois filhos. E o que o Senhor me levou a meditar nessa palavra é a imaturidade dos dois filhos. Como que o filho mais novo agiu de uma determinada forma ao ponto de se afastar da casa do pai, da mesma forma como o filho mais velho, que mesmo estando na casa do pai, não tinha maturidade para entender aquilo que era o amor do pai sobre a vida dele, aquilo que era servir ao pai com alegria, aquilo que era amar o seu irmão. Então isso daqui fala muito diretamente conosco, porque uma das coisas que nós vamos, durante a nossa caminhada cristã,
nós vamos precisando transformar em nossas vidas é a nossa imaturidade. Uma das coisas que o caminhar cristão ele vai desenvolver e ele precisa desenvolver nas nossas vidas é crescimento. Nós que estamos na casa do Pai há 1, há 2, há 5, há 10, há 20 anos, há 30, 50 anos, nós precisamos desenvolver maturidade. Deus ele quer que os seus filhos sejam maduros. O apóstolo Paulo nos exorta que nós tenhamos a estatura de Cristo, varão perfeito. Esse é o foco de Deus para nós, filhos. É de que assim como você tem o seu filho natural, que você viu ele nascer, você viu ele gatinhar, você viu ele crescer, você viu ele desenvolver e até chegar ao ponto de se casar e constituir a sua família e frutificar, esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Esse é o propósito de Deus para os filhos. Nós temos falado nesses últimos dias palavras que têm liberado crescimento sobre a vida de cada um de vocês. Nós falamos a respeito de fé, falamos a respeito de nós entendermos, o agir do Senhor, falamos sobre mudança de vida e sobre tantos outros temas nos últimos dias. Nós temos falado sobre essas coisas e nessa noite algo que nós precisamos entender é que nós não podemos ser imaturos na nossa caminhada cristã. Ainda que cheguemos à imaturidade quando conhecemos a Cristo, somos como crianças que muitas vezes fazemos coisas erradas, muitas vezes fazemos lambança nas circunstâncias, mas ao passo de que nós vamos caminhando com o Senhor, ao passo de que nós vamos caminhando em revelação e conhecimento da palavra do Senhor, ao passo que nós vamos caminhando em comunhão com o Senhor através das disciplinas espirituais, a oração, a prática do jejum, a própria leitura da palavra, a adoração, a comunhão com os irmãos, isso precisa desenvolver em nós uma certa maturidade. Nós não podemos passar os dias, nós não podemos passar os anos na nossa vida e na nossa caminhada cristã, na igreja onde nós caminhamos, na igreja onde você caminha, nós não podemos passar o tempo e continuarmos com as mesmas circunstâncias, com as mesmas picuinhas, com as mesmas limitações. Nós fomos chamados para crescer. Todo filho de Deus, assim como os filhos naturais, nós fomos chamados para crescer. Fomos chamados para desenvolver. Fomos chamados para caminhar com o Senhor. Para desenvolver os dons, para desenvolver o ministério, para desenvolver uma vida sólida em Deus. Uma vida de comunhão com o Senhor. Nós fomos chamados para isso. E quando eu olho para esse texto, eu quero nessa noite falar com você sobre algumas coisas que nós precisamos aprender com esses personagens nessa noite. Eu estava meditando sobre isso e é interessante que o apóstolo Paulo ele fala algo lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, ele diz assim, eu quero ler com você: quando eu era menino eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Sabe, o que nós precisamos fazer é isso. A cada dia que passar, nós precisamos deixar a imaturidade de lado. Porque aquele que é imaturo, ele dificilmente vai conseguir tomar decisões certas em relação à sua vida, em relação à sua família, em relação ao teu chamado. Nós vemos e cansamos de ver muitas pessoas que na sua imaturidade tomam decisões equivocadas. Fazem coisas equivocadas e depois se arrependem por isso, assim como esse jovem se arrependeu. E quando eu olho para esse texto, o que eu e você nós podemos aprender com essa história? O que nós podemos aprender com essa parábola que Jesus contou para os seus discípulos? A primeira coisa é que nós precisamos ser maduros no entendimento daquilo que nós temos em Deus. Eu faço uma pergunta para você pensar: o que você tem recebido de Deus até hoje? O que Deus tem falado para você até hoje? Em que palavra de Deus você está caminhando? O que tem movido o teu coração para que você esteja onde você está? Para que você deseje chegar aonde você tem projetado? Porque isso é muito importante. O texto começa dizendo a respeito de um homem. E esse homem tinha 2 filhos. A Bíblia fala que existia o mais moço. E logo você vai entender no decorrer da história que havia o mais velho. O mais moço tomou a sua decisão. O que ele quis? Ele quis a parte da herança que lhe cabia. O mais moço, certo dia, chegou para o pai e disse: pai, eu quero a herança que lhe cabe.
Pai, eu quero a parte do dinheiro que me cabe, daquilo que o Senhor, quando morrer, vai deixar para mim e para o meu irmão, eu quero ela agora. E a palavra diz que o pai reúne os dois e ele reparte a fazenda com os dois. Aquele filho de imediato ele ainda não decidiu sair, mas a palavra diz no versículo 13, e poucos dias depois. Talvez ele esperou alguma coisa para que a poeira baixasse, porque o clima não deve ter sido um clima amistoso. Você pedir a herança para o seu pai ainda em vida, denota que o teu desejo era que ele tivesse morrido para que você pudesse receber herança. Afinal de contas, a herança de uma família, ela só é repartida quando o detentor da herança morre. Então, é repartido os bens. E aí, ou quando ele decide, chegando no final da sua vida, fazer o testamento e repartir. Mas isso não estava acontecendo ainda. O filho, então, ele chega, ele fala com o pai. Alguns dias depois, a Bíblia diz que ele pega tudo. Ele ajuntando tudo. Não deixou nada para trás. Tudo que era de direito dele, ele pegou aquilo e ele partiu para uma terra distante. Foi longe, para que não tivesse notícia dele. Para que ninguém ficasse sabendo o que ele estava planejando, o que ele estava fazendo, o que estava acontecendo ali. E a palavra de Deus diz, e ali, aonde ele foi, ele desperdiçou todos os bens que ele tinha. Sabe, irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto é que tem muitas pessoas que estão servindo a Deus e elas não têm parado para pensar naquilo que elas têm em Deus. Elas não têm parado para valorizar aquilo que elas têm em Deus. E elas têm desperdiçado tudo aquilo que elas têm recebido de Deus com coisas que não têm valor eterno. Quando esse jovem, ele decide pegar tudo aquilo que o seu pai lutou, tudo aquilo que o seu pai batalhou durante a sua vida, tudo aquilo que o seu pai conquistou, ele pega tudo isso e a Bíblia diz que para o lugar onde ele vai, ele acaba com tudo aquilo que talvez o pai levou anos para conquistar em poucos dias. Ele desperdiçou tudo aquilo que ele tinha, vivendo dissolutamente, vivendo sem responsabilidades, vivendo de uma forma esbanjadora, vivendo de qualquer jeito. Olha como que uma pessoa que tem imaturidade reage. É interessante que não foi o mais velho que pediu para sair, mas foi o mais novo. E isso para nós traz uma denotação de uma imaturidade naquele que é mais jovem. Ele quis sair para aproveitar a vida. Ele quis sair para desfrutar daquilo que talvez ele nunca tivesse desfrutado enquanto ele estava com seus pais, enquanto ele estava na casa do seu pai. Então há algo que acontece, é que há muitas pessoas que elas não têm um entendimento real daquilo que têm recebido em Deus, daquilo que Deus pagou na pessoa de Cristo como preço para que hoje você estivesse onde você está, para que hoje você pudesse desfrutar daquilo que você está desfrutando, para que hoje você tivesse recebido as palavras e promessas que você recebeu. Muitas pessoas, muitos cristãos não têm parado para pensar naquilo que o Senhor já ministrou sobre a tua vida durante a tua caminhada, no investimento de vidas que já oraram e clamaram por você, naquilo que o Senhor já te deu como livramento, como saúde, bênçãos para a tua vida, para a tua casa. Pessoas que começaram a vida cristãs e deram o primeiro passo em Deus, e se você for analisar a tua vida de 5, de 10, de 20 anos de cristianismo, quantas coisas o Senhor já nos fez. E muitas pessoas hoje em dia têm pegado aquilo que Deus tem dado e tem desperdiçado com coisas desse mundo, com coisas que não têm peso eterno, têm sido fascinados com coisas que vão perecer e vão acabar fazendo com que você perca tudo aquilo que você conquistou. Nós precisamos entender essa noite que ali estava um jovem que ele figura eu e você. Ali estava um jovem que representa eu e você. Homens e mulheres que carecemos do amor de Deus, mas que também carecemos de um entendimento daquilo que nós temos em Deus. A falta de maturidade nos faz tomar decisões e muitas vezes nos leva a perder aquilo que nós temos em Deus. Quantos homens e mulheres de Deus perderam os seus casamentos, perderam os seus filhos, perderam o seu ministério, porque não valorizaram aquilo que tinham em Deus.
não valorizaram a comunhão que tinham em Deus, não valorizaram o ambiente da casa de Deus, não valorizaram o ambiente familiar, família de Deus. Tantas pessoas que nesses dias em que nós estamos vivendo se aproveitaram, e eu falo isso no geral, nós temos já há dias conversado e ouvido pastores falarem, irmãos que aproveitaram esse tempo de pandemia e deixaram as suas congregações, e muitos que deixaram até mesmo de amar a Jesus como o amavam no princípio, que deixaram a sua vida com Deus, que não levam mais uma vida de oração, de comunhão com o Senhor na palavra de Deus, que não tem mais nenhuma responsabilidade com princípios e padrões cristãos. Entenda algo, tudo aquilo que aquele jovem havia aprendido na casa do pai, toda a instrução, cada palavra que o pai lhe dizia, ele ensinava, para que o seu caráter fosse moldado, para que a sua vida fosse edificada. A palavra de Deus diz que quando ele saiu da casa do pai, ele viveu completamente fora de tudo aquilo que ele havia aprendido. Tudo aquilo que o pai lhe havia ensinado, ele catou aquilo e jogou tudo fora. Quando lá na frente você vai ver o filho mais velho falar a respeito dele, o filho mais velho vai dizer que ele gastou todo o dinheiro que ele tinha com prostitutas, com meretrizes, com uma vida totalmente desregrada. Ele catou os princípios que o pai havia dado para ele e jogou todos dentro de uma lata de lixo. E ele então viveu a vida do jeito que ele queria. É claro que nenhum cristão que eu estou falando aqui agora tem algum certo tipo de imaturidade na sua vida. Pelo contrário, eu estou falando somente para pessoas que são maduras, amém? Nem que isso seja pela fé. Nós precisamos olhar para as nossas vidas hoje. Como tem sido o nosso relacionamento com a nossa esposa, filhos, esposo, comunhão com a igreja, família de Deus, com os de fora. Aquilo que nós temos aprendido na casa do Pai, nós temos colocado em prática. Ou nós temos aproveitado esse tempo para fazermos tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer fora da presença do Pai. Quando nós não entendemos aquilo que nós temos em Deus, nós vivemos uma vida religiosa. Olha que coisa interessante. Para aquele jovem, com certeza a maneira como ele vivia na casa do pai era uma maneira que não agradava a ele. Talvez ele levantava todos os dias e ele fazia as mesmas coisas, talvez as regras da casa e aquilo que o pai pedia para ele fazer todos os dias. O filho mais velho estava trabalhando quando ele chegou. Com certeza ele também tinha que trabalhar e fazer algo que o pai mandava ele fazer. Mas aquilo se tornou algo chato para ele, ao ponto de ele somente trabalhar quando ele tinha perdido tudo. A Bíblia diz que ele gastou tudo e não quis saber de trabalho, ele quis saber de aproveitar a vida. Então, essa atitude, infelizmente, ela está presente na vida de muitos cristãos. Pessoas que não entenderam a graça, não entenderam o que receberam de Deus. E quando não entenderam isso, as coisas se tornam chatas e não conseguem desfrutar. Eu estava ministrando já alguns meses atrás e falando para os homens, quando nós estávamos na igreja, a respeito de uma vida de encontro com o Senhor, de uma realidade em Deus, que isso marca a nossa vida e faz uma diferença. Isso não é uma vida religiosa de ter que todo domingo ir na igreja, nas quintas-feiras participar da célula, nas terças. Não é isso, não é um cronograma, mas é uma vida de comunhão com o Pai. É de você saber o lugar onde você está, o Deus que você serve, aquilo que você tem recebido, o corpo ao qual você faz parte. É de você identificar essas coisas e você então manifestar uma realidade do reino dos céus. As pessoas elas não têm entendido isso. Aquele jovem não se sentia satisfeito na casa do pai. Aquele jovem não se sentia pleno na casa do pai. Aquele jovem ele achava que ele precisava de algo mais. Ele achava que ele precisava de outras coisas para alegrar. Pessoas que não têm alegria na casa do pai estão sempre pensando em sair. Estão sempre pensando em deixar as coisas, abrir mão de ministério. Elas querem desfrutar das coisas do mundo. Elas querem desfrutar de outros lugares. Ele tinha tudo na casa do pai, mas ele decidiu sair daquele lugar. Talvez você, nessa noite, que está me assistindo, está me ouvindo, talvez você já pensou em desistir de tudo aquilo que você viveu e recebeu em Deus. Talvez as circunstâncias da tua vida te levaram numa encruzilhada hoje, você precisa decidir. Eu quero dizer uma coisa para você, não abra mão daquilo que Deus tem te dado.
Não abra mão do lugar onde Deus te colocou. Não abra mão da presença dele na tua vida. Talvez você não esteja como você gostaria de estar, mas não fique como o diabo gostaria de te ver. Porque esse jovem, ele ficou da maneira como o diabo gostaria de ver. Uma pessoa que estava ali, agora, alimentando porcos, e no seu coração, ele tinha o desejo de comer daquela comida dos porcos. A Bíblia não diz que ele comeu, a Bíblia diz que ninguém dava nada para ele, mas havia um desejo no coração, ao ponto ao qual ele foi rebaixado pela decisão, pela imaturidade, porque ele não tinha o entendimento daquilo que ele tinha em Deus. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 4. Aqui Paulo está exortando os Gálatas e ele diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Olha que coisa preciosa. Depois você pode continuar lendo esse texto, porque esse texto ele é muito precioso. Sabe por quê? Porque Paulo está ensinando aos Gálatas a respeito do entendimento da graça com o entendimento da lei. Ele vai fazer uma alegoria, você vai encontrar mais à frente, a respeito de Sara e a respeito de Agar, a respeito do filho da escrava e o filho da livre. E quando nós olhamos para esse texto, olha que precioso, nós vemos aquele jovem que não entendia a respeito da graça. Ele cata e ele chega no momento crucial da sua vida. Ali naquele momento crucial da sua vida, em decidir o que fazer agora, eu volto para a casa do pai, eu sigo nessa vida. Ele falou: eu vou voltar para a casa do pai, e eu vou voltar como um servo dele, porque o servo dele tem comida, porque o servo dele é assim, porque o servo dele tem isso. Eu vou voltar para casa, vou falar para ele que eu pedi perdão para ele, vou pedir perdão para o Senhor, vou pedir perdão para ele, e eu quero ser servo dele agora, não quero mais ser filho, eu quero ser servo, tá bom para mim. Agora eu quero trabalhar para ele, agora eu quero só ser sustentado por ele, não precisa nem ele me amar mais, eu só quero ali mesmo servir. E aí nós vemos que isso nos fala do entendimento errado daquilo que ele tinha em Deus. Quantos cristãos que são imaturos não têm esse entendimento? Às vezes, por um pecado que ele comete, ele já acha que está tudo perdido. E ao invés de ele voltar para Deus e saber que ele é filho, aí ele fala: agora está tudo perdido, agora eu vou me enfiar mesmo no pecado. E acaba perdendo tudo aquilo que Deus tinha. Nós precisamos entender isso. O propósito de Deus é que nós entendamos aquilo que nós temos no Senhor. Não deixe que nada roube aquilo que Deus tem dado para você. Não deixe que nada roube aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Os projetos de Deus. Não deixe que nada fora venha fascinar o teu olhar, para que você perca aquilo que o Senhor tem colocado e tem te colocado nos olhos para você caminhar, para você focar, para você ser direcionado. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Então a vontade do Pai é que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Ainda que você caia, você não deixa de ser filho amado. Volte para o Senhor. Ainda é tempo. Ainda dá tempo de nós voltarmos. Segunda coisa que eu aprendo com essa parábola é que a imaturidade também nos leva a servir sem entendermos o amor de Deus. Olha que coisa forte que nós vemos aqui. Essa primeira parte da história: o filho mais novo sai, gasta os bens, decide retornar, o pai o abraça, sela a aliança com ele, coloca um anel no dedo, veste as roupas novas, uma sandália nos pés. Isso fala um sinal de alguém que voltou à posição inicial em que ele tinha. Foi feito ali uma aliança com ele, um anel selou a aliança de novo como filho amado. E aí o pai faz uma grande festa. E logo nós vamos voltar nessa festa no final. Faz uma grande festa para receber o filho que voltou. E aí então entra o segundo filho, o irmão mais velho.
Diz assim, versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que está acontecendo? O que era aquilo? O servo lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E ele fez o quê? Se alegrou com o irmão que voltou. Foi isso que aconteceu? A Bíblia diz, na minha versão, diz que ele se indignou. O cara ficou revoltado. Você já ficou revoltado por alguma questão? Já ficou bravo por alguma coisa? Que você não gostou, não concordou? A Bíblia diz que o filho ficou indignado. O cara ficou louco. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. E ele respondendo lhe disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse-lhe: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho visto frustrar a vida de muitos cristãos é a falta de entendimento e maturidade no serviço para com Deus. Existem muitas pessoas que ainda servem a Deus achando que vão receber algo da parte do homem nessa terra, ou que precisam ser honrados por Deus diante das pessoas, ou que precisam ser colocados em um pedestal. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que ele pega o pobre lá do monturo, ele ergue o necessitado, ele faz assentar entre os príncipes. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que nós não fomos colocados por cauda, mas fomos colocados por cabeça. E muitas pessoas, elas acham que por causa de que são filhos de Deus, entendem: não, estou servindo a Deus, eu faço tantas coisas para Deus, então Deus, ele precisa me honrar, Deus, ele precisa fazer ele acontecer, Deus, ele precisa. E muitas pessoas têm caído no erro do filho mais velho. O filho mais velho, ele servia ao seu pai, ele com certeza trabalhava muito, e a Bíblia diz que ele obedecia ao seu pai à risca. Ele nunca havia transgredido nada. Tudo que o pai falava, tudo que o pai ensinava, ele estava ali. Ele estava ligado, ele queria fazer tudo para agradar o pai. Mas nesse afã de trabalhar e muito fazer, e nesse afã de agradar, ele não entendia que o pai amava ele como filho. Ele achava que ele era um servo. Eu te sirvo há tantos anos. Devia ser um pouco de idade já, talvez aí um pouco de idade, não, talvez uns 40 anos, sei lá. Porque se serve há tantos anos, talvez trabalhou muito para o pai. Fez muita coisa nesse tempo, mas não entendi o amor do pai. Eu te trabalho para ti, sirvo há tantos anos. Nunca transgredi o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Olha o entendimento. Quantas pessoas que estão perdidas dentro da casa do pai. Que estão ali, às vezes servem ao Senhor, às vezes fazem coisas na igreja, às vezes querem andar à risca com a palavra: eu não roubo, não mato, não minto, mas ainda não entenderam o amor de Deus. Ainda não tem maturidade para entender quando o perdido chega, a festa que é feita. Ainda não tem maturidade para entender que o pai ama. E como diz o texto, o primeiro não valorizava o que tinha, e o segundo não entendia o que tinha. O pai fala para ele: mas meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é teu. Em outras palavras, você podia ter feito um churrasco com teus amigos quantas vezes você quisesse ter feito, mas você nunca falou nada, porque ele ficava esperando um reconhecimento em relação ao serviço que ele tinha. Ele ficava esperando que o pai um dia chegasse: meu filho, você trabalhou esse ano inteiro, você trabalhou em 300 dias no ano, você fez isso, eu tive os lucros assim, então eu vou te dar o prêmio do trabalhador do ano. Tem muito cristão que está esperando o prêmio do trabalhador do ano. Tem muito cristão que está esperando um Oscar no decorrer de um ano para receber o prêmio em relação àquilo que fez. Não, esse ano eu trabalhei demais para Deus. Deus, ele precisa. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos filhos amados do Pai. Tudo que o Pai tem é nosso. Ele nos deu na pessoa de Cristo. Paulo fala assim que o Senhor, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Está à disposição nossa.
Nós só precisamos entender que nós somos filhos amados. Filhos amados. O amor do Pai não se dá pelo fato de nós fazermos coisas para o Senhor. Eu sempre falo essa frase, porque é uma frase que marcou a minha vida. Deus ele não pode nos amar mais por causa daquilo que nós fizermos. E também por causa daquilo que nós fizermos, Ele não tem como nos amar menos. O amor dele é infinito por nós. Nós cantamos isso. Ousado amor, infinito amor. Que grande é o amor de Deus. Agora, algo interessante, irmãos, é que existe algo poderoso quando os filhos... Servir sem entendimento é terrível, porque vai sempre levar um fardo. Ai, mas o outro recebe. O outro lá é filho preferido, porque ele está orando, e aí Deus batizou ele no Espírito Santo. Ele recebeu a bênção que ele estava orando. Foi a cura que Deus deu. Ou foi isso que Deus deu. E eu não recebo nada, mas eu estou fazendo tanto, eu estou servindo tanto, eu estou cuidando tanto, eu faço isso, eu faço aquilo, mas ainda não entendeu. O Senhor está nos chamando para um lugar mais profundo de maturidade, de entendimento, que nós precisamos crescer. O amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações, foi derramado sobre as nossas vidas. Nós precisamos somente crescer nesse entendimento. Ali era o momento do filho mais velho chegar e se alegrar, e rever depois talvez de meses, de anos, que o filho esteve longe, gastou tudo que tinha e chegado vivo naquela casa de volta, poder dar um abraço no filho, se alegrar com ele, com o irmão que havia voltado para casa, mas ele ficou emburrado, indignou-se, não quis nem entrar no lugar da comemoração. Nós precisamos mudar o chip da nossa vida. Se nós caminharmos nesse entendimento, não vamos conseguir desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Olha que coisa interessante, um não valorizou o que tinha. E o outro não conseguia desfrutar do que tinha, porque também não entendia quem era em Deus, sabe? Deus tem chamado uma geração nesses dias para intimidade com Ele. A palavra que o Pai fala chave é assim: e disse, versículo 31, já estou terminando, filho, tu sempre estás comigo. Eu vou indo para a conclusão dessa palavra. Eu creio que a maior tragédia na vida de um cristão é você caminhar com o Senhor por vários anos e não conhecer o Senhor ao qual você caminha. Davi, ele fala assim, o Deus a quem eu sirvo. Paulo, ele vai falar também isso. O Deus que vocês servem está instruindo. Ele fala, vocês não conhecem, mas nós conhecemos a quem nós servimos. Esse que é desconhecido para vocês, nós conhecemos. Nós sabemos quem nós servimos. Eu creio que isso é uma tragédia. É alguém passar anos e anos na casa do Pai, mas não conhecer o Pai. Não ter intimidade com o Pai, ao ponto de não ter um momento de celebração, como o filho disse, Pai, o Senhor nunca me deu. Todos esses anos ele estava com vontade de desfrutar de uma comunhão com os amigos, de fazer um churrasco com os amigos. Talvez ele... Não sei quantos anos passa, a Bíblia não cita isso. Talvez ele desde jovem, adolescente ali, ele cresceu, já era o mais velho, cresceu até a fase adulta, e ele queria desfrutar de algo que estava à disposição dele. Mas por não conhecer o Pai, por não ter intimidade com o Pai, ele não conseguia desfrutar daquilo que ele tinha por direito. Olha só que interessante. O texto lá de Gálatas, Paulo fala, enquanto o herdeiro ele é menino, ele não pode desfrutar. Nós tínhamos um herdeiro jovem que achou que sabia desfrutar da herança e desperdiçou tudo. E nós tínhamos um herdeiro que era mais velho, que também achou que tinha mais maturidade que o irmão, porque afinal de contas, a história nos diz, e eu vou concluindo aqui, de que o pai pegou a herança e ele repartiu entre os dois. O filho que foi gastou, o filho que ficou não gastou, mas ele também não desfrutou daquilo que ele tinha. Porque o pai falou, olha, você tinha tudo e você nunca fez nada. Você podia ter desfrutado de tudo, mas você nunca desfrutou. Deus está nos chamando nesses dias, para que nós possamos entrar num lugar de conhecimento,
de revelação de quem é o Pai, da vontade do Pai, daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que a igreja foi chamada para fazer nesses dias, daquilo que é a nossa responsabilidade como filhos, mas daquilo também que é o desejo do Pai, como nosso Pai Celestial. Nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem preparado para nós na sua plenitude. Sabe, Deus nos chamou para sermos cristãos e cristãos verdadeiros. Não somente na nossa conduta, mas no desfrute de tudo aquilo que o Pai nos deu. Afinal de contas, Ele não nos chamou somente para viver uma vida reta. Ele nos chamou para viver uma vida de gozo, de paz, de alegria no Espírito Santo. Nós precisamos desfrutar dessa vida. Eu e você somos cristãos que fomos chamados para desfrutar da vida cristã, para desfrutar da vida de Cristo, da identidade de Cristo, da alegria de Cristo, das conquistas, das promessas, de tudo aquilo que Cristo fez para nós. Nós somos chamados para isso. Eu creio e quero declarar isso, que esse é um tempo de maturidade, de crescimento, de aprendizado de quem Deus é. Eu não vou colocar você numa sala de aula para você aprender, não é isso, por mais que isso venha a acontecer. Isso faz parte da igreja física na terra, mas que eu e você possamos entrar num lugar de conhecimento, de intimidade, daquilo que o Senhor nos deixou para que nós pudéssemos conhecê-lo, a sua palavra, e sabermos o quanto o Pai nos ama, sabermos aquilo que nós temos nele está aqui na palavra, e sabermos aquilo que é promessa e direito nosso, que nós podemos desfrutar em vida. Quantos podem dizer amém? Amém. E eu concluo, irmãos, há uma herança que será eterna. Um dia nós vamos entrar na herança eterna, diz a palavra do Senhor. A terra prometida para o povo judeu, os hebreus eles entraram fisicamente naquela terra. A palavra do Senhor diz que ainda há um descanso para nós, há uma terra espiritual prometida, que nós vamos entrar e viver eternamente nela. Há uma herança a qual eternamente nós não vamos mais ser acometidos por enfermidades. Pecado não vai ter mais nenhum poder e resquício sobre nós de controle algum. Ali não haverá mais choro, ranger de dentes, não haverá mais lágrima, não haverá mais obra também. Ali nós viveremos eternamente em paz com o Senhor, na alegria, no gozo do Senhor Jesus. Ele estará conosco. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos iluminará. Haverá um tempo precioso. Mas enquanto esse dia não chega para nenhum de nós, há coisas que nós fomos chamados para desfrutar nessa terra em vida. Há coisas que nós fomos chamados para manifestar enquanto estamos vivos nessa terra. E nós precisamos, como filhos amados, filhos amadurecidos, entrar nesse lugar. Nós precisamos tomar posse disso nessa noite. E nós precisamos andar nesse lugar. Então nós precisamos entender, pode pegar o violão, Serginho, por favor, de que sem maturidade nós nunca vamos desfrutar plenamente de uma vida satisfeita no Pai. Nunca vamos. Não podemos ser como esses dois filhos que não entendiam isso, não tinham essa revelação. E nessa noite, para encerrar isso, nós precisamos entender que ainda que sejamos imaturos, ainda que venhamos falhar, eu fecho com isso, o Pai está olhando para cada um de nós hoje com o mesmo olhar de amor. O Pai está como esse Pai, nos esperando hoje de braços abertos, para que Ele possa nos abraçar, para que Ele possa colocar um anel e selar a nossa filiação mais uma vez e renovar a aliança conosco, trocar as nossas vestes sujas por vestes limpas, vestes de louvor, para colocar sandálias novas nos nossos pés, para nos fazer uma festa, porque nós somos filhos amados. Eu quero orar com você nessa hora. Deus nos chamou para a maturidade. Deus te chamou para que você entenda quem você é. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Mas não é só isso. Você é filho amado de Deus. Você é filho precioso para Deus. O preço que Jesus pagou foi muito alto. A conquista dele foi muito poderosa. Você não foi chamado para viver uma vida medíocre em Deus. Sabe, eu tenho olhado para isso nessas semanas e eu tenho meditado sobre isso e ministrado para mim mesmo. O Senhor nos chamou para algo poderoso nessa terra. Nós somos filhos, juntos somos igreja. O Senhor nos chamou com um propósito poderoso.
seu casamento, seus filhos, sua carreira, seu ministério. Faça tudo aquilo que o Senhor colocou no teu coração para fazer. E tudo aquilo que Ele disponibilizou para você realizar. A promessa poderosa para as nossas vidas, contidas na palavra, e muitas que o Senhor já falou para cada um de nós. Vamos viver essa realidade em nome de Jesus. Talvez você esteja me ouvindo nessa hora e está pensando em desistir de tudo, como esse jovem fez. Talvez você já até desistiu, só não falou para ninguém ainda. Talvez no seu coração você já abriu mão da sua casa. Talvez no teu coração você já abriu mão da igreja onde você frequenta. Talvez no teu coração você já abriu mão daquilo que Deus já prometeu para você, das bênçãos que você já recebeu. Talvez isso já não te importa mais. Mas hoje ainda dá tempo de você voltar para trás. A Bíblia diz que aquele jovem caiu em si. Ainda dá tempo de cairmos em si. Ainda dá tempo do Espírito Santo, de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ainda dá tempo, por mais que o acusador venha falar no teu ouvido que você não é mais filho, que você não tem mais jeito, que você não pode mais, que você está perdido, perdida, que já acabou tudo. Eu quero dizer uma coisa para você: o Pai continua de braços abertos, Ele continua esperando o momento de você voltar para que Ele possa, junto com os filhos, fazer aquela grande festa. Ou talvez você esteja na casa do Pai, mas ainda não desfrutou de uma verdadeira vida com o Senhor. Talvez você desfrutou da religião até hoje. Talvez você desfrutou de programas até hoje, domingo após domingo. Talvez você só conseguiu desfrutar disso. Isso tudo faz parte, mas existe algo muito mais além. Existe algo muito mais profundo, que é a comunhão com o Pai. Não vamos ser como esse filho mais velho que passou todos os anos da sua vida, mas não tinha intimidade, não sabia o coração. Senhor Deus, eu quero orar nessa hora. Essa é a Tua palavra, Pai. O Senhor ministrou no meu coração essa semana. E essa palavra, ela foi para mim essa semana. Essa palavra foi uma pregação para a minha vida. Eu já fui esse filho pródigo. Eu já fui esse filho mais velho. E a cada dia que passa eu preciso avaliar a minha vida e eu não posso voltar para esses lugares mais. Eu não posso mais voltar a ser imaturo em coisas que eu já fui. Eu preciso crescer, eu preciso caminhar, eu preciso avançar naquilo que o Senhor tem. Eu preciso avançar no chamado que o Senhor tem, naquilo que o Senhor me confiou a fazer. Tanto na minha casa quanto na igreja. Pai amado, cada um dos teus filhos que estão me assistindo, aqueles que estão aqui nessa hora, nós temos coisas na nossa vida que nós sabemos que nós precisamos tomar decisões e precisamos mudar o rumo e precisamos, Senhor amado, abraçar e precisamos, Senhor amado, caminhar em lugares que nós precisamos nos posicionar hoje. Já deveríamos ter nos posicionado, Pai. Já deveríamos ter entrado nesse lugar de profundidade, já deveríamos ter mergulhado nesse rio de revelação da Tua vontade, do Teu querer, do Teu propósito para nós, para nossa casa, para nossa carreira, enfim, nós já deveríamos ter andado nesse lugar, Senhor amado. Pai amado, ajuda-nos nessa noite. Ajuda-nos. O Senhor ama tanto aquele que se perdeu quanto aquele que está perdido dentro. O Senhor ama tanto aquele que é imaturo quanto aquele que não entendeu a intimidade contigo. Pai, revela-te a nós nessa noite. Revela-te aos teus filhos nessa noite. Traz para perto. Traz para a intimidade. Traz para junto. Nós queremos conhecer o teu coração. Queremos conhecer a tua intenção. O que o Senhor quer fazer nesses dias. De que forma o Senhor quer nos usar nesses dias. Somos teus filhos, teu instrumento, Pai. Somos veículos para a propagação da graça, do amor, Pai amado, da abundante graça do Senhor, da vida, do fluir do Senhor, do reino dos céus nessa terra. Usa as nossas vidas, Pai. Leva-nos desse lugar, renova a nossa mentalidade. Como o Senhor diz lá em Romanos 12:2, que não é para a gente tomar a forma do mundo, mas é para nós, Senhor amado, sermos renovados e transformados pela renovação do nosso entendimento. Aí nós vamos experimentar tudo isso que esses filhos não experimentaram. A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós queremos te conhecer mais, Pai. Queremos te conhecer melhor. Queremos entrar em intimidade contigo.
Em nome de Jesus, leva-nos, Pai. Leva-nos, em nome de Jesus. Nós declaramos isso, uma igreja madura. Um povo maduro, Pai. Um povo que não abre mão daquilo que tem, nem daquilo que é no Senhor. Não abre mão de te conhecer mais. Em nome de Jesus Cristo. Amado, céu, essa palavra no coração da tua igreja nessa noite. Nós possamos ouvir do Senhor a tua voz. Que o teu Espírito continue ministrando a cada coração. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória do Senhor nós oramos e te agradecemos nessa hora.